Adversário definido para as quartas de final da Copa Libertadores da América. O São Paulo venceu a equipe do Nacional por 2-0 no Morumbis e nós, mês que vem, iremos para o Morumbis, isso mesmo. Botafogo já tem mais um adversário brasileiro. Estamos tendo Copa do Brasil, né? Pegamos ontem a equipe do Palmeiras e agora vamos pegar o São Paulo. Daqui a pouco vou falar sobre esse confronto com vocês. Muita gente perguntando, TF, Luiz Henrique, como que está a situação do jogador? O GE trouxe essa informação agora há pouco que bate até mesmo com aquilo que o técnico do Botafogo falou na entrevista coletiva de ontem. A situação do Luiz Henrique não preocupa. É um jogador que teve dores na panturrilha e por isso que ele foi substituído no intervalo. E a expectativa é que ele seja convocado amanhã para a seleção brasileira. E por isso, para não forçar tanto, o Luiz Henrique foi retirado no primeiro tempo. E era nítido ontem no estádio Allianz Parque que o Luiz Henrique não tinha condições. Ele estava forçando muito, não estava conseguindo render. Ele não estava com arranque. Então foi até melhor você tirar o Luiz Henrique, colocar o jovem Matheus Martins, que entrou muito bem, e o Botafogo começou a ter volume ofensivo com esse jogador. Então o Luiz Henrique não é problema. Vamos ver se ele vai a campo domingo contra a equipe do Bahia lá em Salvador, ou se o Botafogo vai dar uma segurada em seu camisa 7. Eu seria naquele ponto, cara. Eu acho que às vezes é melhor você dar uma segurada se ele não estiver 100% do que você forçar com o Luiz Henrique. De repente vale a pena você ir de Matheus Martins, possa ser esse o time do Botafogo para a partida de domingo, jogo às 16 horas contra o Bahia lá em Salvador. E galera, olha só, a Golcase, ela ficou tão feliz com a quantidade de compras que a torcida do Botafogo fez que ela aumentou até domingo. Essa promoção aqui, ó, frete canal do TF. Quem for do estado do Rio pode comprar qualquer produto do Botafogo licenciado pela Golcase. Copinha aqui, ó, da linha Fire, que é muito bacana. Garrafinha, capinha do Botafogo aqui. Todos esses produtos, frete grátis, meus amigos, para quem é do Rio de Janeiro e para quem mora fora do Rio de Janeiro, frete fixo para todo o Brasil. Isso mesmo, você tem um frete, de repente você mora em outra cidade, tem um frete lá. E pro Rio de Janeiro é 0,800. Olha só que coisa maravilhosa. Mas só até domingo, hein? Eu consegui conversar com a galera da Golcase pela nossa classificação de ontem, para eles estenderem até o domingão. Mas compre já de uma vez, que daqui a pouco os produtos estão acabando, você vai ficar chupando o dedo. Então aqui, ó, entre agora, QR Code está aqui para você poder apontar seu celular. Vou deixar o link no primeiro comentário e também na descrição da Golcase. Vários produtos licenciados do nosso Botafogo de Futebol e Regatas. A equipe do Criciúma oficializou o empréstimo do Patrick de Paula até 2024. Ontem, como eu não fiz vídeo durante o dia, eu postei isso apenas nas minhas redes sociais. O Sauer também é um jogador que encaminhou seu empréstimo, né? O Sauer vai jogar na equipe do Cuiabá. Lembram-se que eu tinha falado aqui no canal que eu não me surpreenderia se o Sauer fosse emprestado para o Cuiabá, até mesmo pelo relacionamento que ele tem com o técnico Petit, e realmente isso aconteceu. O Sauer deve ter seu empréstimo também nos próximos dias sendo anunciado pela equipe do nosso Centro-Oeste. E o Botafogo empresta 2 jogadores, né? Você consegue dar o caso do Patrick de Paula, você não vai ter uma economia na folha salarial, porque o Botafogo emprestou esse jogador e vai acompanhar de perto. E o Sauer, o Botafogo empresta para jogar numa equipe de um técnico que ele conhece. De repente o Sauer arrebenta e o Botafogo pode até pensar em utilizá-lo ano que vem, mas nesse ano era mais complicado, ainda mais pelas características. Você já tem um jogador que é um pouco mais pesado, lento, como é o Romero, e não adiantaria você ter mais um jogador com as mesmas características e com um salário muito maior, né? O Sauer tem um salário bom, um salário bem considerável, e por isso o Botafogo emprestou o Gustavo Sauer. Para quem não me segue no Instagram e não tenha visto essa informação que eu coloquei lá, o link tá aqui embaixo, é canal do TF. Estamos com quase 100 mil seguidores no Instagram, trazendo sempre informações sobre o nosso Botafogo, e ontem trouxe essa informação do Gustavo Sauer. Então, Patrick de Paula e o Gustavo Sauer, 2 jogadores que são emprestados. O Botafogo também, até o final da janela, será daqui a 10 dias, avalia os empréstimos jogadores. Pessoal que está perguntando também sobre o Cuiabano. O Cuiabano, a gente colocou aqui no giro de notícias de hoje em relação a ele, e ele vai passar por exames médicos no dia de amanhã, né, para ver como que está o seu ombro, né, se teve alguma gravidade, se teve algum tipo de problema em relação a algum músculo, alguma
É alguma lesão um pouco mais séria, que isso tem que ser verificado. Mas segundo o jogador, não preocupa, né? Mas ele vem de encontro ao ponto que eu falei do Luiz Henrique. Caso ele tenha algum tipo de mínimo problema, não colocaria o cuiabano na partida contra o Bahia. Tomara que o Marçal se recupere dessas dores musculares e consiga ir a campo contra a equipe baiana. Caso o Marçal consiga jogar, beleza, a gente não tem tantos problemas. O Hugo é um jogador que oscila muito dentro da mesma partida, né? Ele fez bons lances, errou marcações. Então o Hugo não é um lateral confiável, ele é muito abaixo dos outros laterais do elenco do Botafogo. Você tendo mais opções, né? Então você consegue enxergar até mesmo essa diferença técnica entre os atletas. E vamos ver se o Marçal terá condições. Se o ombro do cuiabano estiver beleza, ele puder ter um encontrão com algum jogador, alguma coisa, e não ter uma nova lesão, acho que vale a pena você colocá-lo. Mas se tiver um mínimo risco de lesão, de algo ser mais complicado, eu não colocaria o cuiabano contra o Bahia domingo lá em Salvador. Falando em Libertadores da América, o São Paulo venceu por 2-0 a equipe do Nacional do Uruguai. Jogo no Morumbi, um gol em cada tempo. Bombadilha fez o primeiro gol. Bobadilha, no caso, fez o primeiro gol para a equipe do Morumbi. Agora Morumbis. E o Caleri fez o segundo gol. E depois disso, as linhas foram um pouco mais baixas do São Paulo, chamando o Nacional, que até criou algumas oportunidades, mas o placar ficou 2-0. A primeira partida que aconteceu na semana passada, lá em Montevidéu, foi empate sem gols. E agora, com essa vitória por 2-0, o São Paulo conseguiu a sua classificação para as quartas de final da Copa Libertadores e será o nosso adversário. O primeiro jogo vai acontecer ainda, só, sei lá, de repente amanhã ou depois, nós já devemos ter ali os dias sendo definidos. A primeira partida entre os dias 17 e 19 de setembro. Olhando as tabelas das duas equipes, vamos analisar aqui alguns pontos para vocês. Nós teremos, após o jogo contra o Fortaleza, uma pausa para jogos das seleções. Nós teremos uma data FIFA. Então o Botafogo, ele vai jogar dia 25 contra o Bahia, né? Domingo, 4 horas. Vai jogar no outro sábado contra o Fortaleza, 21 horas, no dia 31 de agosto. E depois a gente só não tem a data certa ainda, né? A CBF ela não colocou as datas das partidas futuras. Nós iremos jogar no dia 15 contra o Corinthians e depois em casa novamente contra a equipe do São Paulo. Esse jogo pode acontecer numa terça, numa quarta ou numa quinta, né? Então, quando a Conmebol definir os dias dos jogos contra o São Paulo, muito provavelmente a CBF ela vai colocar também a partida do Corinthians. Mas o Corinthians tem a Copa do Brasil. Então, muito provavelmente, e o São Paulo também tem a Copa do Brasil. O São Paulo, ele vai jogar antes da gente, né? Ele vai jogar no dia 12 de setembro contra o Atlético Mineiro pela Copa do Brasil. Vai jogar contra o Cruzeiro pelo Campeonato Brasileiro e depois contra a gente pela Copa Libertadores da América. Então, provavelmente, o São Paulo deve colocar time titular contra o Atlético, porque é um jogo fora de casa pela Copa do Brasil. Time reserva contra o Cruzeiro e time titular contra a gente. O Botafogo, como terá um espaço muito grande de jogos, eu acredito que a gente enfrente um Corinthians, talvez até um Corinthians reserva, não duvido de nada. Se o Corinthians conseguir algumas vitórias e olhar para trás a respeito de rebaixamento e não tiver problemas, o Corinthians deve poupar muitos jogadores no estádio Newton Santos, porque eles terão também Copa Sul-Americana. Então você vai ter isso. E entre os confrontos entre Botafogo e São Paulo, nós teremos Botafogo e Fluminense, jogo no Maracanã, né? Botafogo terá sequência, né? Pela Libertadores. Botafogo e Corinthians, Botafogo e São Paulo, Libertadores, jogo 1. Botafogo e Fluminense, Campeonato Brasileiro. Botafogo e São Paulo, jogo 2. E fechando essa sequência, né? Botafogo e Grêmio, jogo que deve ser em Brasília ou Cariacica, já que o Botafogo, ele acordou com o Grêmio ali de 2 jogos com campos neutros. Eu acredito que o São Paulo não coloque entre os confrontos contra o Botafogo uma equipe titular, já que, pelo que a gente tem até mesmo ouvido de pessoas que trabalham e cobrindo o São Paulo, que o foco da equipe do Morumbi são as competições de Copas, né? Tanto Libertadores e também Copa do Brasil. Vai ser um jogo difícil, o São Paulo é um bom time, tem um craque, um dos melhores jogadores que atuam no Brasil, que é o Lucas Moura. Eu sou fã do Lucas, acho um jogadoraço. E o Caleri, que é um baita de um centroavante. Por exemplo, a chance que nós demos ontem para o Flaco Lopes, isso não pode acontecer com o Caleri pela qualidade técnica. É só a gente se lembrar o que aconteceu no jogo do Morumbi. O Botafogo faz um primeiro tempo estupendo, que poderia ter matado o jogo contra o São Paulo, não matou, deu mole no segundo tempo. Lucas e Caleri empataram a partida
e poderiam até mesmo ter virado o jogo, né? O Botafogo deu muito mole, deu muita sorte no segundo tempo. Teve um grande domínio no primeiro, o São Paulo teve um grande domínio no segundo e o jogo foi muito igual. Acho que vai ser um confronto igual, mas o Botafogo tem totais condições de passar pela equipe do Morumbi. Tamo juntos, beijos. 5 da manhã estarei de volta com o nosso giro de notícias. Valeu e fui! Tamo juntos! Fogo! Pra cima deles. Fogão. Sempre fogão. Essa camisa tem lá na Fute Fanatics, hein? Precinho tá bem em conta. Valeu, fui.